Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos fiéis, estamos celebrando o domingo da 70ª. Estamos já há 70 dias da Páscoa. E esse domingo já a Igreja nos convida a iniciarmos a nossa preparação remota para a grande festa da ressurreição do Senhor, que é a festa da nossa salvação, a maior festa da Igreja. Esta preparação, como nós sabemos, inclui um espírito de penitência. E é sempre bom lembrar que o espírito de penitência, ele não é restrito aos tempos penitenciais, como a 70ª, a Quaresma, etc., ou o Advento. O espírito de penitência é comum à nossa vida cristã, o nosso dia a dia. Ou seja, todos os dias, durante toda a nossa vida cristã, nós somos chamados a viver na penitência. Não significa que nós vamos jejuar todos os dias ou fazer obras de caridade todos os dias ou coisas semelhantes. Mas, como todos nós somos bem conscientes, nós vivemos numa batalha espiritual. Essa batalha espiritual, a luta contra o pecado, exige de nós sacrifício. Então, na nossa vida, para sermos santos, precisamos fazer sacrifícios. Os sacrifícios, repito, não significa necessariamente que vamos fazer jejuns ou grandes renúncias, mas a batalha espiritual, como estava falando, de todos os dias. Lutar contra as tentações que nos assediam, lutar contra a concupiscência que há em nós. Então, dentro de nós há essa inclinação para o mal, inclinação para o pecado, que a nossa vontade, ela decaída, ela deseja aquilo que Deus não quer, e nós precisamos ser mais firmes e querer sempre o que Deus quer, apesar das inclinações da nossa carne. Por isso que eu digo que a penitência, a ascese, essa palavra que significa labuta, significa luta, ela faz parte do nosso dia a dia. São Paulo vai falar na epístola da Santa Missa de hoje, da primeira carta aos Coríntios, vai falar essa parábola tão interessante, tão bonita, da comparação da vida cristã com a do atleta. Na época de São Paulo, haviam os Jogos Olímpicos, né? Já havia as Olimpíadas, nasceu na Grécia antes de Cristo. E aqueles jogos, ou aquelas lutas, aquelas competições, assim como hoje, haviam os atletas que se preparavam o ano inteiro, ou se preparavam a vida inteira para aquilo. Essa preparação do atleta inclui muitas renúncias. Então, o atleta, ele deve exercitar-se todo dia, ele tem que acordar cedo, ele tem que fazer uma dieta rigorosa, ele tem que pegar peso, etc. Dependendo da sua modalidade, ele tem que treinar muito, e isso é um sacrifício. Mas, por que ele faz isso? Porque ele quer ganhar o prêmio, a medalha, o troféu. Naquela época de São Paulo, era uma coroa de... Já falei sobre isso, que eu acho super engraçado, uma coroa de tempero, né? Tempero de feijão, porque é louro, né? Louro no feijão fica gostoso, né, senhora? Eles botavam isso na cabeça. Mas batalhavam muito, né, para colocar o tempero de feijão na cabeça. Pela a glória, né? Não era o prêmio em si, mas a glória de conquistar o prêmio. Ora, se para conquistar uma coroa perecível, como diz São Paulo, né? Perecível porque murcha e seca e vira pó.
existe tanto sacrifício, tanto empenho, quanto mais, então por isso que a comparação dele é muito bonita, né? Para ganhar uma coroa imperecível, que não perece. Então qual é a coroa imperecível? É o reino dos céus, onde nós seremos coroados como filhos de Deus. Vamos reinar com Cristo. Então, no nosso dia a dia, existe essa labuta. Nossa sociedade, nossa geração, ela tem muita dificuldade, porque nós fomos formados, ou vivemos num ambiente em que se procura sempre o mais fácil, né? A facilidade, onde a gente quer que as coisas caiam do céu, digamos assim, ou tudo na mão, ou tudo muito sem esforço. Isso obviamente não dá certo, não existe nada, absolutamente nada, até mesmo na nossa vida comum, que se conquiste sem esforço. Não tem nem graça conquistar sem esforço. Isso vale para tudo, né? Para passar numa prova, para ganhar um emprego, para permanecer no emprego, e para manter um casamento, e assim por diante. Então, como se não quer ter esforço, então não quer mais casar, se casa não quer mais ter filho, porque dá trabalho, né? Então nós somos uma geração muito preguiçosa mesmo, né? Assim, de modo geral, a sociedade ficou assim, e se está assim, não conquista nada. Se não conquista nem as coisas da terra, quanto mais as coisas do céu. Então não dá para conquistar o céu sem esforço. Bom, então nosso Senhor, no Santo Evangelho, vai nos falar a parábola dos vinhateiros, né, dos operários da vinha, onde o feitor passa de manhã cedo, depois às 9 horas, meio-dia, 3 da tarde e 5 da tarde, chamando na praça os candidatos, aqueles que iam para a praça, estavam desocupados, esperando que alguém os viesse chamar. Essa parábola fala muito da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus que, primeiro, chama várias vezes. Normalmente, os donos, né, os feitores passavam de manhã, quem está lá está, quem não está perdeu, porque eles já haviam sido contratados, quem chegasse mais tarde, não tinham mais ninguém. Mas esse aqui, ao contrário dos outros, né, quem é que vai contratar uma pessoa 5 da tarde para trabalhar até as 6? É a misericórdia divina, né, que faz algo que é impensável, né? Nenhum de nós contrataria uma pessoa 5 da tarde para trabalhar até as 6. Menos ainda para ganhar o salário do dia todo, né? O salário completo. Então, é a misericórdia divina, que sempre tem paciência conosco e sempre nos convida. Esse trabalho na vinha do Senhor, às vezes é interpretado como um serviço na igreja, mas, na verdade, uma interpretação mais correta é o trabalho na nossa própria alma. Servir a Deus não é exatamente estar engajado em algum apostolado, em alguma associação, isso também. Mas servir a Deus é para todos, sem exceção. E nós servimos a Deus na nossa alma, buscando, trabalhando a nossa santificação. E Deus nos chama por diversos momentos na nossa vida. Deus nos chama através dos nossos pais, Deus nos chama através dos nossos catequistas, dos sacerdotes, Deus, através, Santo Afonso vai falar, do nosso anjo da guarda, que a gente esquece dele, né? Mas ele está sempre trabalhando. Ele vai nos chamando, vai nos convidando para esse trabalho na vinha, nesse terreno que é a nossa própria alma, trabalharmos a nossa santificação. Mas podemos pensar, como Santo Agostinho, aquela frase famosa dele, tarde te amei. E Santo Agostinho converteu-se já adulto, né? Não perdeu a sua juventude em perversões. E quando ele se converte, ele fica
ele tem aquele sentimento de tristeza por ter perdido tanto tempo. Isso acontece com todo mundo que se converte depois, que olha para trás e diz: meu Deus, quanta coisa errada eu fiz na vida, quanto tempo eu perdi, né? Quanta bobagem eu fiz. Santo Agostinho dizia, né? Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. E aí é quase um poema, tem mais frases. Bom, essas horas também podem representar os momentos da nossa vida, e nós podemos dizer: eu já perdi muito tempo nesse trabalho para a minha santificação, eu até caminhei, depois voltei atrás, ou então, o que eu posso fazer a mais? Olha, nós podemos ser mais generosos com Deus. E o convite que eu faço aqui para terminar, já que estamos entrando hoje nesse tempo de penitência, é um convite à generosidade. Dar um pouco a mais para Deus, trabalhar um pouco mais para a nossa santificação. Olhar para dentro de nós e ver o que é que nós podemos mudar. Quais são os nossos defeitos, talvez os defeitos dominantes, aqueles que se repetem com frequência na confissão, ou aqueles que são mais inerentes ao nosso temperamento. Onde é que nós podemos melhorar? E sermos generosos com Deus na intensidade, não somente na quantidade. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Talvez a gente pense que eu preciso rezar o rosário, ou eu preciso fazer alguma oração, multiplicar a minha oração, né? Em vez de rezar 2 salmos, 3 salmos, eu vou rezar 6. Tudo bem, isso é muito bom, podemos fazer isso, não tem problema nenhum, Deus se alegra muito. Mas podemos fazer também, aumentar não a quantidade, mas a qualidade. Então, a generosidade na intensidade. Então, aquele que trabalhou só 1 hora, pode ter trabalhado com muito mais afinco do que o que trabalhou 3 horas. Não tem gente que faz as coisas mais rápido em 1 hora do que outro que passa o dia inteiro remanchando, né? Como diz minha avó, né? Então, às vezes, a gente, eu tenho pouco tempo, eu tenho, né? Mas eu posso fazer bem feito no pouco tempo que eu tenho, posso fazer mais bem feito, mais generosamente, nesse pouco tempo que eu tenho. Por exemplo, uma pessoa me falou que vai rezar o texto, entre um mistério e outro ela faz outra coisa, porque não consegue passar o texto do começo ao fim, então tem que fazer alguma coisa entre um mistério e outro. Então, uma ideia, por exemplo, se você tem essa mania, né, de depois de cada Ave Maria responder o WhatsApp, rezar o texto todo sem parar. Um exemplo, né? Então, não muda a quantidade, porque se é desse jeito, não adianta rezar o rosário todo, cada Ave Maria, uma resposta do WhatsApp, né? Então, é melhor rezar um terço sem parar, entendeu? Então, a intensidade do trabalho da vinha compensa o pouco tempo que eu fui chamado, o pouco tempo que eu tenho. E Deus, na sua generosidade, na sua misericórdia, vai nos recompensar por essa generosidade. Então, que nosso Senhor nos inspire, nos ajude a realmente, nesse tempo que inicia hoje, buscarmos ser mais generosos no trabalho da nossa própria santificação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.